Eduardo Borgo, vereador em Bauru, advogado criminalista, meu irmão querido, comentarista Auriverde Brasil por aqui. Bogão, antes do próximo assunto, na voz de Wellington Barros, queria te ouvir sobre a repercussão, porque foi você que ontem pela manhã, por volta desse horário, trouxe para a programação da Auriverde Brasil o assunto referente à prisão do presidente Bolsonaro. Essa história que estão discutindo de papudinha, de papuda, e não tem nada a ver. O presidente é um capitão da reserva do Exército Brasileiro e tem endereço certo caso venha a ser preso diante desse absurdo. Lembrando que, Borgo, você trouxe esse assunto aqui, reverberou no período da tarde na imprensa brasileira e tem hoje pela manhã o post de Carlos Bolsonaro. Eu não sei se o Edson tem condição de recuperar, se o Barros tem condição de recuperar para a gente, para a audiência rotativa do rádio. Barros, recupera para mim o post do Carlos Bolsonaro. Edson, o post do Carlos para a gente ouvir então, na sequência, Eduardo Borgo. O que diz, Barros, esse post de Carlos Bolsonaro feito hoje pela manhã? Diz o seguinte: estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente. Dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus, essa publicação do Carlos Bolsonaro. Bogô, tratar de prisão é qualquer coisa de absurdo, mas é o que tem hoje. O prêmio para essa turma é prender o Bolsonaro, é prêmio. Vai ser presente de Natal para esses filhos da mãe, injustos, para esses farsários, para esses falsários que aí estão, diante dessa farsa absurda. Ok, já entendi. Mas ontem você trouxe um ponto, a imprensa reverberou, Carlos Bolsonaro vai dizendo o seguinte: não tem condição do meu pai ir para a cadeia, ou seja, o momento é esse. Bogão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Wellington, bom dia a todos que nos acompanham. Só, Pitoli, tá difícil, viu? Foi difícil até de entrar no ar aqui. Depois da matéria com a dona Alice, eu confesso que, me desestabilizou, tá? Me doeu bastante em todos que acompanharam essa matéria. Eu já entrei em contato com a Jamília, eu pretendo conversar com esse advogado, pegar esse laudo e tentar algum projeto de lei no município, obrigando a comunicação de qualquer reação adversa, enfim, nós precisamos fazer alguma coisa. Que eu acho que eu nunca fui tão impactado assim com uma entrevista, com uma fala, e até peço perdão, que tá difícil de entrar, mas em relação a essa questão da prisão do presidente Bolsonaro, é importante que se diga, eu vejo algumas pessoas, influencers, jornalistas, advogando na seguinte tese: olha, nós não podemos tocar nesse assunto porque temos que lutar pela anistia, porque temos que lutar. Olha, eu não sei, eu desconheço o meio de comunicação no Brasil que luta tanto pela anistia igual a Rádio Auriverde Brasil. Eu desconheço. Às vezes algumas falas, algumas partes, mas igual nós defendemos aqui a anistia, na verdade a anulação, porque é uma farsa tudo isso que aconteceu. Mas igual nós defendemos a anistia, eu não vi ninguém ainda. E quando nós defendemos, além da anistia, a visita, por exemplo, no presídio da Papuda, que alguns senadores fizeram, e o estabelecimento da verdade, da legalidade, na proibição da prisão dos oficiais, no caso, não só do Bolsonaro, mas do general Heleno, do Garnier, do Braga Neto, enfim, dos generais, dos oficiais, é porque a lei proíbe. E ao passo em que nós trazemos esse assunto em pauta, que nós damos luz nesse assunto, é porque nós vivemos um período de exceção. Nós não vivemos um regime democrático, nós estamos numa ditadura, uma guerra de quinta geração. Para quem tiver interesse, é um assunto complexo, mas pesquisa nas redes sociais o que significa esse tipo de guerra. Nós estamos enfrentando esse problema. E é fato, o presidente foi condenado. É ilegal, é injusto. Agora adianta a gente só ficar gritando aqui, é injusto, é ilegal, tá ilegal. É o que a gente faz todo santo dia, mostrando a ilegalidade desse processo. Mas e aí? Existe a possibilidade dele ser preso na Papuda? Essa possibilidade existe, está em todos os meios de comunicação. E nós sabemos como é o modus operandi do regime. Eles jogam para os meios de comunicação do consórcio para ir testando a população até que o absurdo se torne normal e eles praticam o absurdo.
Tem gente que às vezes está do outro lado do país lá, né? Sabe-se lá quais os interesses que estão defendendo, mas que fica lá, não, ficam tocando nesse assunto da prisão porque não está na pele do presidente, que a qualquer momento pode ser preso num presídio comum e assassinado. Lembrando que quem frequenta essas prisões, né, diz que a cada 5 pessoas, 5 presos, 4 bateram palma e votaram e aplaudiram e comemoraram a eleição desse presidente. Então há um risco grande do regime sim decretar a prisão e a gente não pode fugir desse assunto. Não adianta tapar o sol com a peneira. Por isso, Pitori, que nós trouxemos ontem aqui na Rádio Ouro Verde, nós tratamos desse assunto por volta das 10 horas, acho que na parte da manhã, no período da tarde, 4, 5 horas da tarde, o Poder 360 fez uma matéria sobre essa questão do Estatuto dos Militares. E por depois 6 e pouquinho, a Oeste reverberando, não a gente, né, mas o Poder 360, mas tudo bem, o que importante é trazer o assunto, também tocou nesse assunto da proibição. E relembrando o que acontece, o Estatuto, a Lei 6.880 de 1980, o Estatuto dos Militares, ele prevê que o oficial ele tem direito à prisão em cela, em local militar, em organização militar. E o presidente, nós temos que diferenciar os praças dos oficiais. Então, praça, soldado, cabo, sargento, até subtenente, né? Ele acaba sendo praça. De tenente para cima, ele é oficial, tanto é que aqui em São Paulo você presta lá o barro branco, já sai como oficial, enfim, né? Tem essa distinção de praças e oficiais. E a lei, ela prevê, na Lei 6.880, que o oficial não pode ser preso em presídio comum, somente após uma decisão do Superior Tribunal Militar. Para que isso aconteça, tem que ter uma condenação com trânsito em julgado, com sentença penal, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não havendo mais recurso, aí sim o militar ele estará sujeito, veja, a lei fala, estará sujeito, não é obrigado ali o Superior Tribunal Militar a tirar a patente do presidente ou dos generais. Então, tendo essa condenação no Supremo, o Alexandre de Moraes ele não pode retirar a patente do Jair Bolsonaro. Ele teria que encaminhar essa decisão para o Superior Tribunal Militar e aí sim lá teria um processo. Nesse período, não há se falar em papuda, não existe isso. Nós temos que deixar claro para a população, alertar, jogar luz, porque a lei proíbe isso. Então não teria nem que ser discutida essa situação. Mas já que a grande imprensa coloca, o consórcio coloca essa situação, nós não podemos normalizar o absurdo. Porque daqui a pouco vem uma condenação e uma prisão na papuda e a gente vai ficar aqui gritando, então vamos nos antecipar e não deixar que isso aconteça. Agora, a questão, o Tomás Paiva, né, o general, que vermelhinho por dentro e verde por fora, ele fez uma reunião, o Paulo Figueiredo, inclusive, que alertou com o Múcio, ministro da Defesa, e com o Alexandre de Moraes. Pitoli, a situação é tão grave que o ministro Alexandre de Moraes foi no comando do Exército se reunir com essas duas pessoas. E lá, o que apareceu na imprensa, nós não temos o Paulo Figueiredo que denunciou, né? Ele que alertou. Mas depois o eco que teve na imprensa é que o Tomás Paiva teria pedido ao Alexandre de Moraes para não ter algemas, para não ter uma espetacularização na prisão, né, para não ficar lá fazendo firula, porque é o que eles querem esculachar, porque há um temor, Pitoli, dependendo do motivo de como ocorra a prisão, principalmente do general Heleno, há um temor na caserna de como que vão se comportar os soldados, os cabos, tenentes, sargentos, enfim. Então, para que respeitem os generais. Eu acho um absurdo esse posicionamento do Tomás, do general, porque, na verdade, ele está esquecendo daquele lema, né? Ninguém deixa soldado para trás, né? Ninguém larga a mão, ninguém... Mas, enfim, nós já tratamos bastante dessa questão desses melancias. O que está acontecendo é o seguinte, eles querem prender o Bolsonaro na papuda. O Bolsonaro é um oficial. Apesar do Heleno, do Garnier, do Braga Neto ter uma patente, ser um posto acima, né? São generais e almirante, o Bolsonaro é oficial como o general Heleno, como o Garnier e como o Braga Neto. Não tem como retirar a patente do Bolsonaro sem retirar a do general Heleno. Não tem como prender o Bolsonaro na papuda sem prender o general Heleno na papuda. E eu não defendo aqui que se prenda, é óbvio que não, estou deixando claro que a lei proíbe essa situação. Acontece o seguinte, Pitoli, os melancias já largaram a mão do presidente Bolsonaro. Só que eles estão com medo de prenderem o general Heleno, porque eles não sabem das consequências que terá na caserna.
Então, essas Perfeito. consequências não tem como tirar, não tem como desassociar. Nós precisamos deixar isso claro, Pitoli. Perfeito, Bogão. E até a tua a disposição de tratar do assunto movimentou a imprensa brasileira ontem.